Glória a Deus. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Apenas aquele que se assenta no trono, o Cordeiro puro que morreu, ressuscitou e que derramou todo o seu sangue por nós. Apenas a Ele seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aleluia! A Ti, Senhor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja ao que se assenta no trono, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus,
Mateus 16, 24, pela tradução que eu tenho, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um convite feito por Cristo. O contexto disso, ele estava falando aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém, quando ele então seria aprisionado e depois seria morto. Ele está falando sobre a sua morte em resgate para as nossas vidas. E sempre que alguém faz um convite, a intenção é de trazer pessoas para junto de si, para próximo de si. No caso, é bom a gente notar que Cristo está falando isso aos discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos. E nós encontramos então uma diferença aí entre discípulo e seguidor. Talvez você vai dizer, mas é a mesma coisa, discípulo é aquele que segue. Não, discípulo é aluno. A primeira parte da definição sobre discípulo é que ele é um aluno. E o aluno nem sempre dá continuidade àquilo que ele passou a aprender ou àquilo que ele sabe. Parece que 2 serão jogados fora, né? E, ao contrário do seguidor, aquele que segue, ele dá continuidade. E é exatamente essa a importância de que Cristo está chamando pessoas para segui-lo, para que pudessem dar continuidade. Ele está falando da sua morte, está falando que ele depois não estaria mais, mas era necessário que os seus discípulos dessem continuidade àquele ou a esse ministério que ele iniciou. E é por isso que eles digam: sigam-me. Faz um convite para não apenas serem discípulos, mas de fato serem seguidores. Esses mesmos discípulos que agora estão aqui, quando Cristo foi aprisionado, eles fugiram. Todos eles fugiram. Embora a Bíblia diga que Pedro seguiu de longe, tinha um que estava seguindo ainda próximo, coberto por um lençol, mas foi descoberto. Enfim, eles foram embora. Por quê? Porque eram apenas discípulos. E nós bem sabemos biblicamente que esses discípulos ainda não estavam convertidos. Eles ainda precisavam de fato de uma conversão, de algo genuíno da parte de Deus. Então Cristo convida a serem seguidores. Sigam-me. O problema é que esse convite não é apenas aquele: olha, vem aqui, venha comer uma picanha. Venha na minha casa, vamos fazer uma grande festa e você será o convidado de honra. Não. É um convite um tanto quanto diferente, porque é um convite que traz em si exigências. Não é apenas o fato de, olha, o traje é de gala. Não. Ele traz consigo algumas situações em que muitos, até hoje, ainda rejeitam esse convite. Mas muitos também, graças a Deus, como nós, temos aceitado esse convite. E eu quero nessa noite falar sobre alguns pontos que esse convite traz para que possamos nutrir a nossa vida e, quem sabe, reafirmar o nosso compromisso na aceitação desse convite. E o primeiro ponto que eu quero mostrar é que ele é opcional. O Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser. Quem quiser. Você quer? Tudo bem, você está convidado. Você não quer? Não tem problema. Você vai ficar da forma como está. Isso porque na nossa criação foi nos dado algo maravilhoso. E que eu confesso que eu já orei pedindo que Deus tirasse de mim isso. Eu seria um crente melhor, sem o meu livre-arbítrio, sem a minha liberdade de escolha. E quando eu digo seria um crente melhor, tá? Não estou duvidando em nada daquilo que Deus fez. Ele fez o melhor. Então a criação dele, ele nos deu esse privilégio que é
liberdade para escolher, então certamente eu não seria melhor. Mas isso é minha forma de pensar. Essa liberdade de escolher, ela muitas vezes nos prende. Porque como pessoas, como seres pensantes, nós analisamos muitas coisas e chegamos a conclusões que muitas vezes achamos que são melhores. E baseado nas nossas conclusões é que nós decidimos sobre aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer. E nesse fator aqui em particular, Cristo diz, é quem quiser. Use a sua liberdade. Use o seu livre-arbítrio para escolher seguir-me. Se você quer me seguir, você pode. Eu estou lhe convidando. É importante a gente analisar uma coisa. É totalmente pessoal. É um convite no qual é pessoal. Eu não posso ser convidado a aceitar o convite e dizer para Fátima, vem comigo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, ou você não pode ser convidado a aceitar esse convite e dizer, eu vou levar o pastor comigo. Não funciona dessa forma. Você não pode aceitar esse convite por mim. Eu não posso aceitar esse convite por você. Embora ele esteja estendido a toda a humanidade, mas é individual. Eu decido aceitá-lo ou não. Eu decido ir, seguir a Cristo ou não. Não é transferível. Eu não posso dizer, eu agora sou um seguidor, eu aceitei esse convite, eu vou seguir a Cristo e eu vou levar todos comigo para seguirem a Cristo. Todos que comigo forem, terão que fazer e tomar a mesma decisão de aceitar o convite feito por Jesus Cristo. Terão que decidir, terão que fazer uma escolha em dizer, eu vou, eu aceito. Eu estou aceitando esse convite feito pelo Senhor. E é muito interessante quando a gente diz que esse convite é feito pelo Senhor. Porque nós gostamos muito quando somos convidados a festas onde pessoas importantes estarão. E geralmente festas onde pessoas importantes estarão é porque é feita por alguém que é importante. E esse alguém que é importante é que vai escolher ou vai convidar as pessoas. E quando nós olhamos o nome de quem está convidando, a gente diz, essa festa vai ser boa. Quem está convidando é importante. Quem está convidando é alguém legal. Então essa festa vai ser muito boa. Para essa festa, que seguir a Cristo, não se engane, é uma grande festa. Seguir a Cristo é a melhor festa que você pode, de fato, entrar. Ela traz consigo o nome de Cristo como o convidado. E eu quero ler na Bíblia quem é Cristo. Lógico, eu vou ler apenas 3 versículos. E eles não poderão manifestar toda a grandeza de Cristo. Eles não poderão dizer, de fato, quem Cristo é. Mas eles mostrarão um pouco daquilo que quem está nos convidando a dizer, siga-me, para que possamos, quem sabe, ser animados a dizer, esse que convidou é bom. Esse que está me convidando é importante. Esse que está me convidando é Cristo. Então eu vou para essa festa. Ele diz em Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim, por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Está falando de quem nos convida. Foi elevado à mais alta posição que pode existir. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Jesus Cristo. Não há nenhum nome maior que o dele. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem nos convida é esse Senhor. Um Senhor ao qual todo joelho, como diz a palavra, nos céus, na terra ou abaixo dela, se dobrará. E para finalizar, diz, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você já pensou, imaginou ser convidado por alguém tão importante? Você seria capaz de recusar esse convite, baseado em quem está lhe convidando? Logicamente que não. Se Cristo está me convidando e você está usando o termo uma festa, essa festa vai ser das melhores. Mas volto a dizer, o convite traz em si responsabilidades. Ele traz em si coisas que devemos fazer para que possamos entrar nessa festa, para que possamos seguir a Cristo. E é importante ver aqui que esse ponto está em negue-se a si mesmo. Se você quer ser seguidor de Jesus Cristo, ele diz então, negue-se a si mesmo. Isso fala de renúncia. Ele está falando que para eu ser seguidor, ele não vai me dar um salário mensal, ele não vai me dar, não está me prometendo já algumas coisas. Ele está dizendo, você quer me seguir? Então você tem que renunciar. Mas renunciar ao quê? Eu vou ter que renunciar a quê para seguir a Cristo? E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre renúncia é renunciar à tua vontade. Renunciar aos teus desejos. Começou a ficar difícil. Esse convite traz para mim uma responsabilidade, dizendo, se você quer me seguir, se você quer fazer parte daqueles que me seguem, você tem que matar a sua vontade. Agora não é mais o que você deseja, é o que eu desejo. Para me seguir não é o que você quer, é o que eu quero. Para que você seja meu seguidor, não é mais você quem vai decidir, eu vou decidir por você. Queridos, embora isso pareça algo um pouco exagerado, como é que ele está me fazendo um convite? Está querendo que eu siga e está querendo me tirar a liberdade de escolha. Está querendo dizer que para que eu vá segui-lo, eu tenho que matar a minha vontade, tenho que anular os meus desejos. Eu quero te dizer que, baseado no que lemos anteriormente, sobre quem é que está nos pedindo, eu posso de fato dizer, Senhor, já morreu. Para mim, a minha vontade está morta, meus desejos estão cancelados, eu quero ser um seguidor, eu quero seguir ao Senhor. Aí ele vai te dizer, para que você me siga, e para que isso de fato aconteça na tua vida, para que as tuas vontades e os teus desejos morram, você vai ter que mudar de vida. Isso vai incorrer em transformação, em mudança de vida. Você não poderá mais ser a mesma criatura, porque agora você não tem mais vontade, você não tem mais desejos, então você vai morrer. A tua vontade morre, você morre junto com ela. Os seus desejos são cancelados, e por isso já não tem mais voz altiva, já não tem mais determinação, porque você disse, eu anulo tudo isso. Eu renuncio ao meu direito, eu abdico da minha vontade para ser seguidor de Jesus Cristo. E você fica pensando, mas isso é difícil, porque eu continuo me olhando no espelho e eu vejo a mesma pessoa. Eu continuo muitas vezes voltando a ter desejos que eu não gostaria, e parece que eles não morreram totalmente. Embora agora eu tenha capacidade de vencê-los, mas eles ainda permanecem em mim. Cristo disse, eu vou fazer de você uma nova criatura. Todos aqueles que decidirem me seguir serão feitos nova criatura. Está envolvido nesse pacote, está envolvido nesse convite, a capacidade que Deus vai me dar, que para que eu possa segui-lo, eu terei que ser uma nova criatura.
Não dá para segui-lo da mesma forma que eu sou, não dá para segui-lo da mesma forma como eu pensava antes, da mesma forma como eu vivia antes. É por isso que nós somos feitos nova criatura. Quando nós deparamos um pouco, e eu acho que até paramos muito para isso, para dar uma olhada em nossos celulares e ver as mensagens, e ver o que está acontecendo muitas vezes no mundo, a gente vai encontrar várias pessoas que são famosas, que estão na mídia. São pessoas que se tornaram conhecidas nossas por aquilo que lemos muitas vezes deles, artistas. E muitos deles professam dizer: eu agora sigo Cristo. Eu agora tenho Cristo como Senhor. Eu me converti. Mas continuam fazendo as mesmas coisas. Continuam no mesmo estilo de vida que eles tinham antes. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Sem renúncia não existe evangelho. Sem renúncia não dá para seguir a Cristo. Ele disse: quer me seguir? Negue-se. Mate tuas vontades, anule os teus desejos. Se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Se não existe isso, se não há renúncia, não há evangelho. Se não há evangelho, não há seguidor. É impossível seguir a Cristo sem uma mudança de vida, sem uma mudança de costumes. A igreja é um local onde nós encontramos muitas pessoas. Pessoas que encontramos hoje e possivelmente daqui a algum ano não estarão mais conosco. E talvez você diga: poxa, mas a igreja não é um local bom onde as pessoas aprendem, conforme vão aprendendo, não seria normal que elas tornassem-se mais fiéis, se tornassem pessoas mais fervorosas, cristãos mais autênticos, seguidores mais apegados à decisão que tomaram, ao convite que aceitaram? Esse é o propósito. A Bíblia de fato gera isso. Ela tem poder e capacidade de gerar isso em nossas vidas. Mas tem muita gente que infelizmente usa, ou pelo menos pensa que está usando Deus como uma escada. A nossa igreja ela tem uma característica de chegarem pessoas a ela, que eram empresários e faliram, que estavam muito bem, mas não deu certo. Pessoas que chegam aqui meio quebradas. Quebradas. E a gente já tem experimentado e visto que pessoas muitas vezes têm usado isso como uma escada, Deus. Eles buscam Deus, e enquanto eles estão nessa busca, eles fazem parte da igreja, eles são atuantes em ministérios, mas quando Deus abre as portas e começa a abençoá-los, entenda bem uma coisa: Deus não foi enganado. Deus nunca será enganado. Ele sempre sabe o que nós pensamos e o que nós fazemos. E essas pessoas muitas vezes crescem um pouco e a primeira coisa que fazem é abandonarem Deus e os seus princípios. É dizerem: Senhor, foi muito bom, mas eu não estou mais precisando agora. Agora dá para me caminhar sozinho. Dá para eu seguir o meu caminho. Eles pensam que enganaram Deus. Eles largam a igreja, eles abandonam o ministério. Alguns dizem até: vou para uma igreja melhor, uma igreja maior, uma igreja onde eu possa me relacionar com pessoas melhores, pessoas influentes, pessoas que possam de fato acrescentar alguma coisa à minha vida. E esquecem, amados, que o único que pode acrescentar em nossas vidas é o Senhor. E isso não é geográfico, isso é individual. Se você segue o Senhor, Ele vai te abençoar, onde quer que você esteja. Quem faz é Ele, quem abençoa é Ele, quem derrama sobre as nossas vidas é Ele. Mas as portas se abrem,
novos horizontes são abertos, e eles então dizem: eu vou agora usar a liberdade que eu tenho, eu vou novamente usufruir os direitos que eu tenho como um cristão, porque isso é algo que não será mais esquecido. Ele sabe direitos que ele tem, e muitas vezes esquece os deveres que faziam parte disso. Eu não quero te enganar. Seguir a Cristo, renunciando, não é uma vida fácil. Não é. O sistema do mundo tem muitas coisas que nos fazem os olhos brilhar. Poxa, eu posso investir nisso aqui, e isso vai me trazer um lucro bom. Queridos, não há dúvida nenhuma que vender drogas traz um ótimo lucro. Mas é ilegal, é contra a lei. E por isso eu não vou praticar isso. Mas existem coisas legais que não são contra a lei, mas que são coisas que seguidores de Cristo não devem fazer. Como, por exemplo, tirar vantagem em tudo. Eu acabei de comprar um carro de alguém. Ele veio me vender e eu disse que o carro dele era uma porcaria. Ele queria 50, eu dei 25. Porque eu mostrei para ele todos os defeitos que o carro dele tinha. Mas a partir do momento em que eu comprei, esse carro já volta a valer 60. Porque quando eu for vendê-lo, eu vou mostrar para quem quer comprar todas as qualidades e todas as vantagens que ele terá em adquirir esse carro. Mas pastor, está certo, é a lei do mercado, sim. Só que a lei do mercado não é a lei de Deus. Deus não vive pela nossa lei, Deus tem a lei dele. Deus tem os seus próprios desígnios e propósitos. E ele disse: vem me seguir. E quando eu digo que eu vou segui-lo, eu tenho que seguir os seus propósitos, eu tenho que seguir os seus desígnios. Eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de extorquir, eu tenho que parar de trair, eu tenho que parar de enganar, porque Deus não faz isso. E Ele quer que eu siga. Mas é muito difícil. Sim. Se você não se tornou uma nova criatura, eu diria que é impossível. E é por isso que aqueles que acham que estão usando Deus como uma escada, eles vão terminar descobrindo que não era bem como eles pensavam. Parece que a coisa não está funcionando tão bem. Mas por quê? Antes estava dando certo, antes estava legal, antes era bom. É porque antes você estava buscando seguir. E quando nós queremos usar Deus, Deus tem uma passagem na Bíblia muito clara. E ela diz o seguinte: se eu virar as costas para Deus, Ele também vai virar as costas para mim. É muito comum usarem um versículo bíblico como defesa. Diz: não, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Sim, esse versículo é totalmente bíblico. Mas Deus é fiel ao quê? Ele é fiel à sua palavra. Tudo aquilo que Ele colocou na Bíblia, Ele é não apenas poderoso, mas Ele é fiel para cumprir. Não pense que você sendo infiel, Deus vai cumprir a fidelidade prometida na palavra dEle sobre a tua vida. Não é dessa forma. Não é assim que funciona. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Terceiro ponto. Vamos falar sobre propriamente o que é seguir a Jesus. Ele disse: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Siga-me. Eu não vou falar sobre o tome a sua cruz. Isso seria um tema para outra mensagem. Vou apenas dizer o que é tome a sua cruz. Muitas vezes alguém diz: não, pastor, é a minha esposa. Não é tua esposa. Ah, pastor, mas é o meu marido. A minha cruz é o meu. Não, não é o teu marido.
Pastor, o meu trabalho é uma cruz que eu carrego. Não, não é. Cruz, todas as pessoas da época entendiam, ela fala de morte. E quem morria de cruz geralmente era obrigado a levar parte do seu objeto de martírio. Eles levavam uma trave, carregando. Eles levavam, por isso que diz, tome a sua cruz. Cruz fala de morte. Morte por Cristo. Morrer por Ele. O contexto disso vai dizer, quem busca ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a mim, achará a vida, encontrará a vida. Ele está falando de morte. Por isso nós vamos dar uma pulada no tome a sua cruz e vamos passar para siga-me. Seguir o exemplo de Jesus. Ter uma vida transformada, totalmente transformada pelo exemplo de Cristo. Porque não se engane, se você começar a viver, no teu dia a dia, começar a usar exemplos que você encontra na vida de Cristo, usá-los, você vai ter uma vida diferenciada. Uma vida em que as pessoas irão perceber que você não é mais o mesmo. Alguma coisa mudou. Seguir a Cristo é obedecer a palavra de Deus. Viver como Jesus vivia. Seguir a Cristo é dar continuidade, como já foi falado. Mas continuidade a quê? Cristo veio a esse mundo com um propósito: morrer e através da sua morte gerar filhos para Deus. E esses filhos se tornarem como igrejas. Uma grande igreja, uma grande família. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito que Cristo veio realizar no mundo. Se agora eu vou segui-lo e quero dar continuidade a esse propósito, eu vou fazer o que nós estamos fazendo aqui. Estamos como igreja, como família de Deus, cultuando ao seu nome. E através disso manifestando o evangelho que pode transformar outros, assim como nós somos. Estamos estendendo esse convite de Cristo a outros. E isso é dar continuidade, isso é seguir a Cristo. Outra coisa que devemos dar continuidade, perdão. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo morto, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, também intercedeu por aqueles que o assassinavam. Estava dando continuidade. Perdão. Queridos, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não começarmos a seguir esse exemplo de Cristo, de perdoar, nós não poderemos dar continuidade àquilo que Ele iniciou, o caráter dele. Através de seguir, começar a manifestar o caráter de Cristo em nós. O que você pensa quando você lê sobre Cristo? É comum quando perguntamos se o que Cristo é para você é amor, é paz. Alguns exageram e dizem é tudo, quando na verdade é porque não conhecem tão pouco, que preferem dar uma resposta talvez maior do que o que eles conhecem. Mas a verdade é que quando nós começamos a ler sobre Cristo, nós vamos encontrar um caráter totalmente diferenciado, e muitas vezes totalmente diferente do nosso. É por isso que ele disse: segue-me, vem ser igual eu, vem seguir os meus passos, vem agir como eu ajo, vem falar como eu falo. Comece a pensar da forma como eu penso e a viver da forma como eu vivo. E também dar continuidade ao amor. Amor elaborado por Deus, porque foi Deus quem nos amou primeiro. E Cristo veio e morreu em nosso lugar. Ele deu complemento, ou ele deu o realizar daquilo que Deus planejou. Ele morreu em nosso lugar. A maior prova de amor que nós poderíamos ter é essa. Ele pagou o preço. E ao pagar esse preço, ele nos dá condições de nos tornarmos pessoas seguidoras dele, para fazer
a vontade de Deus. Porque seguir a Cristo é exatamente isso, é fazer a vontade de Deus. Mas é impossível fazer a vontade de Deus se eu não seguir alguns princípios bíblicos. Primeiro, para que eu siga Cristo, eu tenho que dar a Ele prioridade. Cristo é o primeiro em tua vida. Numa escala do que fazer, você sempre coloca nessa planilha, primeiro Cristo. Depois, eu vou ver o que dá para fazer. Quer seguir a Cristo? Esse é o propósito. Ele quer isso de nós. Não, eu tenho um trabalho de escola. A tua escola é tua prioridade? Não, é porque eu vou visitar um amigo. O teu amigo é tua prioridade? Não, é porque eu tenho que ficar em casa que eu estou muito cansado. O teu enfado é a tua prioridade? Seguidores de Cristo têm que ter prioridade. Ele diz qual é. Está em Mateus 6:33, quando ele diz: buscai primeiro. Primeiro. Não é segundo, é primeiro. O que você deve, como seguidor de Cristo, buscar em primeiro lugar é o reino dele. É a vontade dele. É aquilo que ele disse, do qual agora, fazendo parte desse convite, sendo seguidor dele, eu devo buscar primeiro o seu reino. Ele vem em primeiro lugar. Qualquer outra coisa que tome o lugar dele na minha vida, tira ele de prioridade. Sim, eu sei. Pastor, mas a gente precisa trabalhar. Eu sei. Tem pessoas que trabalham aos domingos. Graças a Deus, não todos os domingos. Eu estou falando de pessoas que não trabalham nesse dia. Eu estou falando de responsabilidades que você mesmo se impõe, ou que a tua vontade te coloca. Não esqueça, negue-se a si mesmo. Ah, pastor, mas a minha vontade é ir para outro lugar, eu preciso. Negue-se. Quer seguir a Cristo? Ele disse: primeiro o meu reino. Primeiro eu. Se sobrar, você pode fazer outra coisa. É um convite. Tem responsabilidades. Ah, pastor, mas eu preciso ficar em casa também, pelo menos um domingo. Tudo bem. É opcional. Não é obrigado seguir a Cristo, querido. Mas não se engane. Se você diz, eu vou seguir, prioridade. É Ele. Primeiro Ele. Buscai primeiro seu reino e a sua justiça. E todas as coisas, ou todas estas coisas, principalmente aquelas do qual o contexto disso está falando, todas estas coisas eu vou acrescentar. Mas pastor, Ele vai acrescentar, querido. Quem acrescenta é Ele. Quem nos abençoa é Ele. Quem nos faz prosperar ou não é Ele. Quem nos dá saúde é Ele. Quem nos cura é Ele. Tudo está nele. Nós cantamos aqui quase todos os domingos. Se a porta se abrir é Ele, mas se a porta fechar é Ele. Se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Tudo é Ele. Se é Ele, então eu não vou perder nada em colocá-lo como centro da minha vida, prioridade absoluta. Ah, mas eu tenho um negócio. Deixa que Deus toma conta, querido. Ah, mas eu deixei um bolo no fogo. Apaga o fogo, vai para a igreja, querido. É opcional. Ah, mas assim não dá. Não dá, tudo bem, querido. É opcional. Mas se quer seguir, ele tem princípios. E um desses é que ele tem que ser prioridade. Segundo,
algo pouco mencionado na nossa atualidade, porque nos parece muito custoso: santificação. Quase não se fala nisso, não, pastor. Santo só Deus. Sim. Tanto é que disse que nós também devemos ser. Ah, pastor, mas a gente nunca vai ser. Mas pelo menos tente. Não se preocupe, você não vai conseguir. Tá? A doutrina da erradicação do pecado aqui não existe. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas isso não me impede de buscar fazer o que é certo. Isso não me impede de buscar santificação. E em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus. Falamos que seguir a Cristo é fazer a vontade de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo: a vontade de Deus é esta, a saber, a vossa santificação. A vossa santificação é vontade de Deus. Aí, a continuidade do versículo diz: que vos abstenhais da prostituição. Mas se você for para Gálatas e vai ler lá frutos do Espírito e frutos da carne, tudo aquilo, querido, faz parte de ser anulado da nossa vida. A mentira, a avareza, a impureza, a traição, o engano, a pornografia, o linguajar obsceno, as piadas torpes, enfim, há tanta coisa que nós sabemos. Nós sabemos quando estamos errando. Nós sabemos que é errado. Na maioria das vezes, eu diria que raramente nós pecamos sem saber que vamos pecar. Nós somos tentados, nós analisamos, nós vemos as consequências muitas vezes e eu vou pecar assim mesmo. Não, pastor, a gente só peca. Não, peca porque quer mesmo. Paga para ver. A verdade é que nós pagamos para ver. E aqueles que querem ser seguidores de Cristo, diz que a vontade de Deus para esses, no convite está incluso isso: seja santo. Ah, pastor, não vou conseguir ser. Mas tente. Tente. Se você tentar, se você buscar ser santo, muitos pecados na tua vida serão colocados de lado. Muitos. Porque quando você for pecar, você lembra: não, eu tenho que ser santo. Eu agora sigo a Cristo. Eu agora faço a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja santo. Então, eu não vou pecar. E o mais importante é que para aqueles que aceitaram o convite, é dado poder para que eles resistam quando eles querem. Outro ponto, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que é seguir a Cristo, é fazer diferença. Versículo também muito conhecido de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, não seja igual, não esteja no mesmo modelo. Seja um modelo diferente, faça diferente. Seja diferente. Ah, mas, pastor, é tão chato, as pessoas olham na escola e dizem: ah, você é muito diferente. Que coisa, né? Eu sei, para nós que já estamos casados, com família, é bom. Mas para os nossos filhos, que muitas vezes estão ainda na adolescência, é ruim. Porque eles querem estar enturmados. Eles têm necessidade de terem a sua turma. E muitas vezes eles são excluídos por serem diferentes. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus vai te abençoar.
Se você fizer diferença, Deus vai te abençoar, porque essa é a vontade dEle. Resista um pouco mais, lute um pouco mais, aguente um pouco mais a pressão. Deus é poderoso para te honrar na presença daqueles que tentaram te humilhar. E às vezes até conseguiram, mas Deus vai te honrar. O Ezequias gosta muito de dizer algo que eu acho muito importante. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Amados, eu creio tanto nisso. Eu creio tanto nisso, que às vezes vale a pena passar vergonha. Por amor a Cristo, sempre valerá a pena. Para viver para Ele, sempre valerá a pena. Para ser diferente, sempre valerá a pena. Porque essa é a vontade de Deus. Se eu quero segui-lo, eu não posso ser igual ao mundo. E pode perguntar para crente. Crente sofre perseguição, humilhação, tentam tirá-lo de todo jeito, e às vezes até conseguem. Mas não se preocupe. Ele é o nome sobre todo nome. É para Ele que todo joelho vai se dobrar. É para Ele que toda língua vai confessar e dizer: Tu és Senhor. Então, querido, se eu estou nele, com Ele, seguindo a Ele, fazendo a vontade de Deus, eu não preciso me preocupar. É Ele. Eu sou responsabilidade dEle. Eu disse: Senhor, eu aceito o teu convite. Eu estou agora, passei a partir desse momento a te seguir. Ele me recebe. A Bíblia diz que Ele nos recebe e não há poder nesse mundo que possa nos tirar da sua mão. Quer segurança maior? Agora, quer ter uma vida abençoada? Siga. Faça diferença no mundo. Mostre ao mundo que é possível ser diferente quando se está seguindo a Jesus Cristo. Outro ponto é a gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo. Tudo. Pastor, eu perdi minha mãe. É difícil dizer, diga graças a Deus. Você vai se lascar. Não é a sua. Eu perdi a minha. Eu perdi meu pai e 10 meses depois eu perdi a minha mãe. Quer dizer, perdi não. Eles que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Eles me disseram: filho, Cristo é o caminho. Segue a Cristo. E por isso eu estou aqui hoje, porque a palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Eu acho que é só quando a gente fica velho, porque quando eu estava mais novo, eu me desviei. Mas a promessa me alcançou, me resgatou, me trouxe para o lugar que eu estou. Porque quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Então quando eu digo perdi, eu não perdi, o Senhor os levou. E literalmente, queridos, eles estão melhores do que nós. É horrível falar isso no velório, né? Parabéns. Seu ente querido está melhor do que nós. A pessoa vai dizer: miserável. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos. Pastor, eu perdi o emprego. Agradeça a Deus, querido. Foi a vontade dele para a tua vida. E agora? Busca Deus, Ele deve ter uma outra porta melhor para você. Mas pastor, o meu emprego era bom. Deus tem algo melhor. Porque a palavra dele diz que os planos dele são melhores e maiores sobre as nossas vidas. É bem maior do que o que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Então agora continue seguindo a Cristo e Ele vai abençoar a tua vida. Ah, pastor, mas está tão difícil. Continue agradecendo.
Em tudo, dai graças. É a vontade de Deus. É a vontade daquele que te chamou para segui-lo. Querido, Ele chamou e Ele garante o teu chamado. Ele vai te fazer ser honrado. Ele vai te honrar. Não tem jeito. Ah, pastor, mas eu preciso é para agora. Bom, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Ele está planejando sobre a tua vida. Então, relaxa. Continue agradecendo. Ah, pastor, eu fui fazer um negócio e não deu certo. Agradeça a Deus. Estava tudo certo. Estava tudo certinho. Estava tudo dentro do... Estava. Mas não... Agradeça a Deus. Continue buscando o Senhor. Continue servindo ao Senhor. Continue fazendo a vontade de Deus. Porque aqueles que fazem isso sempre serão abençoados. E enquanto não te abençoarem, querido, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Seja agradecido. Tenha um coração grato. E para concluir, queridos, antes que vocês comecem a levantar para ir embora, um convite para ser aceito que envolve tantas responsabilidades, tem que ser para algo especial. Eu quero te dizer que é. Eu posso te dizer até que é uma questão de vida ou morte. Primeiro, ao recusar esse convite, você continuará como está. E passará a eternidade longe da presença de Deus. A Bíblia chama isso de morte eterna. Ao aceitar, ao receber esse convite, você será conduzido por Cristo a uma vida de gozo eterno na presença de Deus. A Bíblia chama isso de vida eterna. Ou seja, esse convite envolve vida e morte. Você quer viver ou você quer morrer? Quem decide é você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine na tua decisão. Porque eu sei que muitos aqui já decidiram seguir a Cristo. E eu quero te dizer, a tua decisão é a única, certa. Se você fizer isso, você vai ser abençoado e culminará com a tua vida eterna na presença de Deus. Recusar esse convite de alguém tão especial, eu volto a te dizer, é loucura. Recusar um convite de Cristo, com certeza, é a coisa mais burra e estúpida que alguém pode fazer. Vamos ficar sobre os pés? Cadê os nossos músicos? Fecha os teus olhos. Lembra de uma coisa. Você precisa ser seguidor. Discípulo, aluno, nem sempre segue. Cristo nos chamou para segui-lo. Para viver como Ele viveu. É possível. Se não fosse possível, Ele jamais pediria que fizéssemos. Se Ele pede, é porque Ele pode fazer através de nós. Senhor, muito obrigado. A Tua palavra, ó Deus, continua sendo verdade absoluta. E continuará, ó Deus, mesmo que todos nós venhamos a passar, ela não passará sem ser cumprida. Por isso te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Que a mesma, ó Deus, que tem a autoridade, movida pelo Espírito Santo, de transformar, de iluminar, de trazer para as nossas vidas conhecimento e fé, que ela cumpra, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor determinou nesta noite.
E nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda a passarmos de discípulos a seguidores. Nos ajuda, ó Deus, a darmos continuidade àquilo que o Senhor iniciou e colocou para nós como privilégio, sermos continuadores da tua grande e boa obra. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Por aqueles que não puderam chegar, ó Deus, tu conheces a motivação e o motivo. Visita cada um, ó Pai, e age segundo aquilo que o Senhor já tem determinado. Sobre cada vida que aqui está, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa nessa noite aos que estão enfermos, curando. Abençoa nesta noite, ó Deus, aos que estão sofrendo. Tira o pranto, ó Pai. Troca as vestes de dor, ó Pai, de tristeza, vestes de luto por vestes de alegria. Muda a história, ó Pai, daqueles que têm buscado fazer a tua vontade. Abre portas, ó Deus. Abre oportunidades, ó Pai. Mostra para locais, ó Deus, para onde ainda não olhamos, onde o Senhor está, dizendo: é aqui. Porque a tua palavra diz que ouviremos atrás de nós uma voz dizendo: o caminho é este, segue. Não seremos enganados. Nenhum daqueles que buscam seguir ao Senhor jamais será enganado, fazendo a tua vontade. Então abençoa a tua igreja, ó Pai. Nos abençoa nesta noite, eu te peço, pelo que eu também agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Onde eu for na tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. a minha entrada e minha saída. Bendita será. Oh, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Celeros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Da provisão onde eu puder a planta dos meus pés. possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, oh, sou abençoado, yeah. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos Prosperará. a minha entrada e minha saída. Bendita será. Por sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Recebeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para